Os problemas da ponerologia, um pós-fácil por Andrei Lobachevsky. Desde o início da psiquiatria moderna, no final do século XIX, o estudo dos desvios psicológicos foi perseguido na Europa. Durante os primeiros 30 anos do século XX, diversos psiquiatras europeus eminentes foram pioneiros nesse assunto. Então se seguiu um tempo de perseguição não só da ciência, mas dos cientistas, e parece, baseado numa revisão do que se conhece atualmente no Ocidente, que muito desse trabalho foi irremediavelmente perdido. Como um exemplo, quando eu era um estudante, uma história chegou aos nossos ouvidos, na Polônia, sobre um célebre professor alemão que havia escrito uma análise da personalidade psicopática de Hitler, e que teve um final infeliz. Ele aparentemente tentou alertar os alemães de que seu Führer levaria a Alemanha a uma calamidade terrível. Ele foi levado a um campo de concentração onde morreu enquanto era espancado. Dizem que suas últimas palavras foram Ich habe das Deutlich benachrichtigt. Eu provei claramente. Eu não consegui descobrir seu nome, então pode ser que essa história seja um tanto anedótica, mas não deixa de ser interessante por ser apenas uma de muitas histórias que pululavam no meio acadêmico dessa época. Parece que, ao mesmo tempo, os soviéticos perceberam o perigo da ciência. Eles não somente paralisaram os estudos sobre a genética como também procuraram acabar com as pesquisas independentes na área de psicologia e tomar o controle político da ciência para usá-la com suas próprias finalidades nefastas. Alguns anos após o final da Segunda Guerra Mundial, todas as bibliotecas públicas da Polônia foram vasculhadas e os livros perigosos foram removidos e destruídos. Os professores foram informados de quais assuntos eram permitidos em suas aulas, e como deviam ensinar as matérias. As autoridades sabiam melhor o que um psiquiatra ou um patologista clínico tinha permissão para compreender. Desta forma, a maior parte das pesquisas valorosas que estavam em andamento naquela época foi sufocada e esquecida. Referência 81. Em nenhum outro lugar a disputa entre criação e natureza foi tão clara como na União Soviética. A genética ficou parada por 25 anos por causa de ideologia. Os marxistas não podiam aceitar que algumas características estão além da intervenção humana por serem parte de um código biológico. Marx insistia que o homem poderia ser mudado pela sociedade, uma vez que a revolução fosse bem-sucedida, uma humanidade nova e melhor emergiria. Esta era, em si mesma, uma teoria sobre herança. O processo de produção do novo homem havia ido mais longe na União Soviética do que em qualquer outro lugar. As massas cumpriram o primeiro plano de 5 anos em 4, destruindo milhões de kulaks intelectuais, destruidores e sabotadores, no processo. A ideologia, e os experimentos falsificados, teve efeitos desastrosos. Em 1942 Lysenko alegou que se o trigo de inverno, que é cultivado em locais com um clima menos suficiente para sustentá-lo, fosse plantado na Sibéria misturado ao restolho do trigo de primavera, que cresce durante o verão, ele sobreviveria ao mais rigoroso inverno. A venalização do trigo que simplesmente não funcionou, foi imposta aos fazendeiros e levou à escassez e fomes gerais. Em 1948 a genética parou na URSS. A herança das características adquiridas se tornou lei. Muito depois Khrushchev disse a Lysenko, você e seus experimentos podem ir para a Lua, e somente na década de 1970 é que a genética foi readmitida ao mundo da ciência. Lysenko foi a visão oposta da vigente na Alemanha e em todos os outros lugares na década de 1930, de que os genes faziam tudo. Sabe-se que o próprio Hitler leu um livro sobre genética humana e que muitos expertos na área de higiene racial, como o assunto era chamado na época, estavam envolvidos num movimento de extermínio. Favorecer aqueles com os melhores genes e erradicar aqueles com os piores era a única maneira de melhorar a sociedade. Esta ideia também foi reprovada no teste da história. Então, na América, Hervé Cleclet e outros pesquisadores assumiram a tarefa de descobrir, mais uma vez, coisas que já haviam sido pesquisadas no cadinho do assunto mesmo que eles procuravam entender, anomalias psicológicas socialmente perigosas. Mas eles não tinham acesso aos resultados mais antigos das pesquisas europeias, ninguém no Ocidente tinha, pois eles haviam sido apagados minuciosamente do domínio público.
Para mim e para outros pesquisadores da gênese do mal e da natureza dos fenômenos de patologia macrosocial que engolfaram nossos países, esta ciência europeia mais antiga, preservada em nossas mentes através de palestras ministradas antes do início da supressão política, criou as bases de nosso entendimento. Recuperar esta ciência proveniente dos pesquisadores e psiquiatras desta era, apagada pelo fascismo e pelo comunismo, é, creio eu, uma precondição vital para o progresso adicional no estudo do mal macrosocial. É importante notar que o desenvolvimento da terminologia europeia para este campo foi melhor elaborado e unívoco. Parece que, no Ocidente de hoje, há uma grande confusão na terminologia. Como eu já havia aprendido a partir do artigo de Salekin, Trubsky e Kryukova, está em uso nos Estados Unidos o inventário pessoal bem desenvolvido, como sistema principal para a descoberta e estimativa de psicopatias. Esta maneira pode levar um grau considerável de probabilidade de diagnóstico, mas não irá prover a certeza suficiente devido à variação de tipos. Nós precisamos de ações práticas e de mais progresso científico. A assertividade de diagnose necessária pode algumas vezes ser provida pelo conhecimento de vários tipos de anomalias mentais, elaborado pelo trabalho científico europeu que foi suprimido e que agora está perdido. Referência 82, Salekin, Trubsky e Kryukova, J. Steven Jones, Inti Blood, HarperCollins, 1995, Salekin, Trubsky and Kryukova, Constructive Validity of Psychopathia Community Sample, Anomological Net Approach, Journal of Personality Disorders, 15/5, 2001, 425 a 441. De acordo com minha experiência como psicólogo clínico e pesquisador da natureza do mal nos domínios da psicopatologia, me parece que quase metade dos fatores patológicos que são parte do processo de geração do mal, que eu chamo de ponerogênese, são resultado de vários tipos de lesões do tecido cerebral. As psicopatias perfazem uma porcentagem menor desses tipos. Há outros fatores também, como os que são popularmente conhecidos como os de personalidades múltiplas. A concentração de nossa atenção nas psicopatias levará somente a uma compreensão unilateral do problema geral e a erros de prática, particularmente na psicoterapia. A situação tocante aos casos de psicopatia é muito mais confusa. Mas um conhecimento exaustivo da natureza biológica e das propriedades genéticas de tipos particulares de psicopatia pode, eu espero, dar ocasião a um início de compreensão. É por esta razão que ofereço estes comentários baseados em meu treinamento e em minha experiência nestes tipos de eventos que nós esperamos, não, que devemos, entender. O alvo deveria ser a redução da atividade da patologia na gênese do mal na sociedade e seus resultados trágicos em todas as escalas, de indivíduos, como mulheres que acabam como presas de psicopatas, até famílias, grupos sociais, movimentos sociais, até a mais larga escala dos eventos políticos. Um alvo como este requer um fundamento firme de conhecimento profundo e detalhado da natureza de todas as anormalidades. Todos os resultados dos psiquiatras mais antigos bem como as realizações contemporâneas devem ser cuidadosamente considerados e utilizados para explorações adicionais. O estado real do conhecimento atual pode ser suficiente para compreender o fenômeno macrosocial, mas ainda assim não é adequado para a realização completa da tarefa à nossa frente, incluindo os casos individuais. A principal tarefa parece ser, para mim, a de distinguir entre as anomalias causadas por danos ao tecido cerebral e aquelas transmitidas por hereditariedade. Este é também o pão de cada dia do psicólogo. Estimar o local e o tipo de dano não é difícil se utilizarmos testes e tecnologia padrão. Observa-se que aqueles portadores de patologias resultantes de desordens mecânicas são os iniciadores mais frequentes de processos macrosociais que levam ao sofrimento humano em larga escala. Eles abrem as portas às atividades adicionais dos fatores patológicos transmitidos geneticamente. Parece ser mais fácil tomar controle destas condições através da psicoterapia. Uma vez que as lesões no cérebro não são hereditárias, o terapeuta tem a obrigação de informar ao paciente e àqueles preocupados com sua vida de que o perigo de um problema hereditário não existe, e assim o plano de ação seria diferente do caso onde a hereditariedade é um fator.
Os casos mais ativos, em termos de atividade ponerológica, e aqui nós não estamos necessariamente falando de comportamento criminoso, ainda que esse possa ter alguma influência, mesmo se não detectado, foram em minhas pesquisas os de caracteropatia frontal. Eu creio que estas caracteropatias são comumente chamadas no Ocidente de distúrbios de personalidade. O dano aos centros 10 e B é causado predominantemente em recém-nascidos como resultado de hipóxia neonatal ou de diversas doenças que são comuns nesta idade crítica. As características patológicas não são percebíveis em crianças em idade pré-escolar. No entanto, os problemas aumentam durante a vida até que, geralmente, por volta dos 50 anos de idade, haja uma personalidade ponerogênica severa. Um exemplo claro e típico é Stalin. Considerações comparativas devem ser incluídas na lista desta caracteropatia particular, que se desenvolveu com o pano de fundo do dano perinatal a seus campos pré-frontais do cérebro. A literatura e as notícias sobre ele abundam em indicações: brutal, carismático, encantador, emissor de decisões irrevogáveis, crueldade desumana, vingança patológica dirigida a qualquer um que se colocasse em seu caminho, e a crença egotística em sua própria genialidade, da parte de uma pessoa sujamente era, na verdade, apenas mediana. Este estado também explica a sua dependência psicológica de um psicopata como Beria. Algumas fotografias revelam a deformação típica de sua testa, que aparece em pessoas que sofreram danos muito prematuros nas áreas mencionadas acima. As tendências modernas no cuidado obstétrico e neonatal diminuíram muito a incidência deste tipo de caracteropatia, mas é mais a se fazer. Hoje em dia nós nos deparamos com casos mais leves. Assim, serviços médicos melhorados, particularmente para mulheres e crianças, estão entre as coisas que devem ser incluídas em qualquer plano para lidar com o mal na escala macrosocial. Esperamos que um outro Stalin jamais volte a surgir? Deixe-me esboçar rapidamente, uma vez mais, as categorias principais com alguns detalhes adicionais que não estão no texto original. As doenças de caráter paranoico são um outro tipo de caracteropatia que contribui para a gênese do mal. Nós sabemos hoje que o mecanismo psicológico dos fenômenos paranoicos se desdobra em dois: um é causado por dano ao tecido cerebral, o outro é funcional ou comportamental. Algumas lesões no tecido cerebral causam um certo afrouxamento da precisão de raciocínio e, como consequência, há a perda de controle da estrutura da personalidade. Os casos mais típicos são aqueles causados por uma agressão ao diencéfalo por vários fatores patológicos, resultando em uma habilidade tonal permanentemente reduzida, e de modo similar à redução do tônus de inibição do córtex cerebral. Particularmente durante noites de insônia, pensamentos fugitivos acabam por criar uma visão paranoica da realidade humana, bem como ideias que podem ser tanto ingênuas como violentamente revolucionárias. Em pessoas livres de danos ao tecido cerebral, tais fenômenos ocorrem mais frequentemente como resultado de serem criadas por pessoas com caracteropatia paranoica, juntamente com o terror psicológico de sua infância. Tal material psicológico é então assimilado, criando os estereótipos rígidos da experiência normal. Isto torna difícil o desenvolvimento normal do pensamento e da visão de mundo, e os conteúdos aterrorizantes que foram bloqueados se transformam em centros permanentes de congestão funcional. É uma característica do comportamento paranoico que as pessoas que o apresentam sejam capazes de um raciocínio relativamente correto e de discussão, conquanto a conversação envolva diferenças mínimas de opinião. Isto cessa abruptamente quando os argumentos do oponente passam a minar suas ideias que supervalorizadas, a destruir seus estereótipos arraigados de raciocínio, ou a forçá-los a aceitar a conclusão que eles rejeitaram previamente em seu subconsciente. Um estímulo como esse libera na direção do oponente uma torrente de abusos pseudológicos, altamente paramoralísticos e sugestivos. Reações como essa servem geralmente apenas para repelir pessoas cultas e lógicas, que tendem a evitar os tipos paranoicos. No entanto, o poder da paranoia reside no fato de que seus portadores escravizam facilmente as mentes mais fracas, como por exemplo as pessoas com outros tipos de deficiências psicológicas, as vítimas de indivíduos com doenças de caráter e, em particular, uma grande parte das pessoas jovens. Um membro da classe trabalhadora pode perceber esse poder de escravizar como sendo um tipo de vitória sobre as pessoas muito cultas e intelectuais e assim tomar o lado do paranoico. Entretanto,
Esta não é a reação normal por parte das pessoas comuns, onde a inteligência e a percepção da realidade psicológica ocorrem com a mesma frequência do que entre os intelectuais. Em suma, então, a resposta de aceitação ao discurso paranoico é qualitativamente mais frequente na proporção inversa ao nível de civilização da comunidade em questão. Não obstante, indivíduos paranoicos se tornam conscientes de sua influência escravizadora através da experiência e da tentativa de tirar vantagem disso de uma maneira patologicamente egotista. As psicopatias são as anomalias transmitidas hereditariamente, são principalmente do substrato instintivo humano. Elas representam as deficiências desta doação filogenética natural, mas são de uma natureza diversa. Nós sabemos de um certo número de tipos distintos destas anomalias que diferem tanto em natureza como em transmissão hereditária. Assim, deve ser compreendido desde o início que elas são entidades biologicamente diferentes. A mais ativa em termos de ponerogênese são as que os cientistas que tiveram seus trabalhos suprimidos chamavam de psicopatia essencial. Hoje em dia este tipo é descrito por muitos pesquisadores, embora eles utilizem uma nomenclatura diferente. Esta anomalia é mais bem conhecida devido ao seu envolvimento frequentemente dramático em tragédias de vida envolvendo mulheres. Colin Wilson discute o que ele chama de homem correto, que poderia em outros usos ser chamado de macho dominante ou macho alfa, ainda que aqui estejamos interessados nos extremos de comportamento, não apenas na dominância ordinária ou nas características de liderança. Esta descrição, embora use uma terminologia diferente, dá uma boa noção do tipo da psicopatia essencial. Muito frequentemente o psicopata essencial é um tirano doméstico que aterroriza sua família, mas eles também podem ser encontrados em todas as áreas do esforço humano. Eles são reconhecidos logo na infância como valentões e torturadores de criaturas desprotegidas. A discussão de Wilson é baseada no trabalho de Evan Vogt, que é autor de diversos estudos psicológicos. O conceito de Van Vogt do homem correto ou homem violento é importante aqui por seu poder descritivo da patologia em questão, não necessariamente por sua interpretação. Colin Henry Wilson foi um escritor inglês cuja notoriedade se deu primeiramente enquanto filósofo e novelista. Wilson escreveu extensamente dentro do gênero crime real, gênero literário de não-ficção no qual o autor reconstitui e investiga através de uma narrativa um crime que de fato ocorreu. Durante sua vida publicou inúmeras biografias, novelas de terror, de ficção científica, e vários ensaios sobre religião, misticismo, psicologia, ocultismo, literatura, entre outros tópicos. Ele chamava sua filosofia de novo existencialismo ou existencialismo fenomenológico. Alfred Elton Van Vogt foi um escritor canadense de ficção científica. Muitos fãs daquela era consideravam Vogt, Heinlein e Isaac Asimov como os três melhores escritores de ficção científica. Foi um dos escritores de ficção científica mais famosos da década de 1940, que é considerada a Era Dourada. Começou a sua carreira de escritor com pequenos trabalhos publicados em revistas, mas decidiu mudar e escrever algo que lhe interessava, ficção científica. Em 1941 decidiu tornar-se um escritor a tempo inteiro e desistiu do seu trabalho no Departamento da Defesa canadiano. Durante alguns anos Van Vogt escreveu um grande número de contos. Na década de 1950 muitos desses livros foram agrupados formando pequenas séries ou fix-ups. Este termo foi inventado por Van Vogt e começou a ser usado no vocabulário de ficção científica. Em 1944, Van Vogt mudou-se para Hollywood, Califórnia, onde o seu método de escrita se modificou, depois da Segunda Guerra Mundial. Profundamente afetado pela revelação de estados totalitários que emergiram depois da Segunda Guerra Mundial, Van Vogt escreveu uma série que tomava lugar na China comunista. Van Vogt disse que os seus sonhos eram uma das principais fontes de ideias para os seus livros. Durante a sua vida de escritor acordava a cada 90 minutos para escrever o que havia sonhado. Nos últimos anos da sua vida, Van Vogt permaneceu em Hollywood, com a sua segunda mulher, Lydia Berezinski. Neste período final da sua vida escreveu maioritariamente séries compostas apenas por um livro, que, no geral, mostravam as dificuldades de Van Vogt de acompanhar o ritmo de evolução da ficção científica. Alfred Elton Van Vogt morreu em consequência do mal de Alzheimer. Wilson escreve:
Em 1954, Van Vogt começou a trabalhar em seu romance de guerra chamado O Homem Violento, que se passava em um campo chinês de prisioneiros. O comandante do campo é uma dessas figuras selvagemente autoritárias que ordenaria, sem nenhuma hesitação, a execução de qualquer um que questionasse sua autoridade. Van Vogt estava criando o tipo a partir da observação de homens como Hitler e Stalin, e, ao pensar sobre o comportamento assassino do comandante, ele se viu a divagar: o que poderia motivar um homem como esse? Por que é que alguns homens acreditam que qualquer um que os contradiga, ou é desonesto ou perverso? Eles realmente acreditam, no fundo de seus corações, que são deuses incapazes de cometer um erro. E se pensam assim, eles são insanos de alguma forma, como um homem que pensa ser Júlio César. Procurando à sua volta por exemplos, Van Vogt foi confrontado com o fato de que o comportamento masculino autoritário é comum demais para ser considerado como insanidade. Por exemplo, o casamento parece trazer à tona a personalidade autoritária em muitos homens. De acordo com as observações de Van Vogt, o homem violento ou o homem correto é um homem dirigido pela necessidade maníaca por autoestima, de sentir que ele é alguém. Ele é obcecado pela questão de perder o respeito, e por isso jamais, sob quaisquer circunstâncias, ele admitirá que está enganado. Igualmente interessante é o ciúme selvagem e insano. A maioria de nós está sujeita ao ciúme, já que a noção de que alguém, de quem gostamos, prefira outra pessoa, é um assalto ao nosso amor próprio. Mas o homem correto, cuja autoestima é como uma ferida aberta e purulenta, cai num frenesi de pensamento, tornando-se capaz de assassinar. Ele sente que está justificado em sua explosão, como um deus irado. Ele sente que está infligindo uma punição justa. A única coisa que se torna óbvia em todos os casos do homem correto é que seus ataques não são inevitáveis. Alguns de seus delitos são cuidadosamente planejados e calculados, e executados com determinação. O homem correto faz estas coisas porque acha que elas o ajudarão a atingir seu próprio caminho, que é o que o interessa. E isso, por sua vez, deixa evidente que o problema do homem correto é um problema de pessoas altamente dominantes. A dominância é objeto de grande interesse para biólogos e zoólogos, porque a porcentagem de animais dominantes, ou seres humanos, parece ser incrivelmente constante. Estudos biológicos têm confirmado que, por alguma razão estranha, precisamente 5%, um a cada 20, de qualquer grupo animal, são dominantes, possuem qualidades de liderança. Um membro médio desses 5% de dominantes não enxerga razões para não ser rico e famoso também. Ele experimenta a ira e a frustração diante de sua falta de primazia, e está disposto a considerar métodos não ortodoxos para forçar seu caminho rumo à dianteira. Isto explica claramente um ponto importante sobre os níveis crescentes de crimes e violência em nossa sociedade. Nós podemos também ver como membros grandes destes grupos de indivíduos dominantes se desenvolvem em homens corretos. Em cada escola com 500 alunos, há aproximadamente 25 dominantes lutando pela primazia. Alguns deles têm vantagens naturais, são bons atletas, bons estudantes, bons debatedores. E há, é claro, muitos alunos não dominantes que são talentosos o suficiente para ganhar alguns dos prêmios. Inevitavelmente, uma porcentagem dos alunos dominantes não tem nenhum talento ou aptidão especial. Alguns podem ser até mesmo completamente idiotas. Como tal pessoa irá satisfazer sua necessidade por primazia? Ele irá, indubitavelmente, escolher por expressar sua dominância pelos meios possíveis. Colin Wilson, A Criminal History of Mankind, 1984. Ora, a análise de Van Vogt e de Wilson não atingem o núcleo do problema, a psicopatia essencial, mas eles descreveram o tipo em sua manifestação externa e tocaram apenas tangencialmente nas questões genéticas. Em minhas próprias pesquisas ficou claro que uma investigação profunda deste tipo era necessária, pois ele parecia ter um papel inspiracional principal na patologia macrosocial ainda chamada de comunismo. A frequência de suas aparições variam de país para país. Minha estimativa para a Polônia, meu lar, é de aproximadamente 6 por mil.
O substrato instintivo de tais indivíduos carece de respostas naturais sintônicas. É como se houvesse lacunas nos dons naturais, ou cordas faltantes em um instrumento. Como resultado, tais indivíduos são incapazes de compreender emoções humanas sutis e até mesmo o que poderia ser considerado como senso comum. Eles são egoístas bem como egotistas patológicos, tentando forçar outras pessoas a sentir e pensar como eles desejam. Como resultado de minha longa experiência observando este fenômeno e de minhas tentativas de rastrear sua fonte, eu compartilho a convicção com outros pesquisadores de que esta anomalia é herdada através do cromossomo X e que não é transferível de pai para filho. Se a mãe for normal em ambos os seus cromossomos, o filho é genotipicamente livre. Em alguns casos, essa é uma informação essencial para que as punições dos pecados dos pais não sejam imputadas aos filhos. As filhas são então as portadoras, e elas algumas vezes, mais sim do que não, mas não sempre, demonstram algumas características patológicas. A pergunta de por que nem todas exibem a patologia é uma questão que precisa ser investigada. A psicopatia esquizoidal aparece em ambos os sexos e é similar tanto em apresentação como em frequência. Isto sugere que a anomalia possui uma transmissão autossômica. Sua frequência média é um pouco mais alta do que a da psicopatia essencial, mas varia consideravelmente entre grupos étnicos ou raciais, aparecendo em sua maior frequência entre judeus, e devido à tenacidade excepcional e à natureza persistente que caracterizam esta patologia, ela marca sua civilização inteira, sua visão de mundo e suas atividades. O substrato instintivo do psicopata esquizoidal opera como um todo como se estivesse sobre areia movediça. Eles carecem de um senso natural das realidades psicológicas. Eles possuem intelectos bastante eficientes, mas que oscilam sobre sentimentos obscurecidos da natureza humana. Ainda assim, o aspecto intelectual se esforça e empreende persistentemente para gerar grandes doutrinas e estratégias amorais que são astuciosamente concebidas para agir de forma sugestiva sobre indivíduos ingênuos, cujos intelectos não são tão bem desenvolvidos. Os esquizoides e suas doutrinas tiveram o papel inicial na criação de grandes tragédias macrosociais de nossos tempos. Nas relações familiares, o psicopata esquizoide gera estados abatidos e depressivos em seus parceiros. Os tipos menos desenvolvidos intelectualmente parecem ser ferramentas fáceis para os criadores de intriga mais espertos. Quando seus erros de julgamento ou de associação resultam em problemas sérios, eles caem facilmente num estado reativo que lembra muito da esquizofrenia. A psicopatia astênica pode ser notada como a de classificação mais significativa, numericamente falando. Há dúvida sobre a possibilidade de casos sintomaticamente similares serem suficientemente semelhantes no que tange ao aspecto nomológico. Parece que alguns dos tipos astênicos tiveram certamente um papel ativo na gênese do mal, mas outros parecem estar mais aptos a se ajustarem às demandas da vida social. Referência 83. Aspecto nomológico, de acordo com as leis reais da natureza. Uma explicação dedutiva nomológica é um método formal de explicação baseado no teste de hipóteses derivadas de leis gerais. A esquistoidia aparece similarmente em ambos os sexos. Estas pessoas são emocionalmente dinâmicas, grosseiras, carentes da compreensão das questões sutis da moralidade. As do sexo masculino se tornam ótimos soldados, mas quando sua energia não é canalizada nesse sentido, elas se tornam uma versão excessivamente egotística e mais fraca do homem correto mencionado acima. Eles abusam de suas esposas e crianças, mas são suficientemente preocupados com seu próprio bem-estar a ponto de não cruzar a linha da lei. Os antigos psiquiatras da Europa Oriental também incluíam em sua taxonomia o debilismo ou salon de Bios. Esta é uma anomalia qualitativa entendida como hereditária e de alguma forma similar à esquizoidia. Tais indivíduos eram geralmente decentes, mas marcados por uma loquacidade plana e adulatória, e por uma falta de habilidade para entender qualquer tipo de assunto sério. Referência 84, Salon de Bios, em francês, algo como pessoa louca ou idiota do bairro.
Eu listei acima os tipos mais frequentemente descritos de psicopatias com as quais tenho familiaridade. Vários híbridos destas anomalias, e outras mais raras, conhecidas ou desconhecidas ou insuficientemente descritas, compreendem um conjunto à espreita dentro das sociedades. Tal conjunto existe em todos os países do mundo, embora sua composição varie, consistindo entre 4% e 9% da população total. O conhecimento detalhado da natureza de todas estas anomalias, particularmente de suas propriedades biológicas, é básico a qualquer expectativa de realização de ações práticas em todos os campos que poderiam ajudar a blindar a humanidade contra as ações de tais patogenias sociais. Em meu próprio caso, as possibilidades de uma pessoa, trabalhando sob as condições mais inconvenientes e impossíveis, eram bem pequenas. Agora me resta somente apelar a outros pesquisadores que promovam o trabalho nesta área importante com o objetivo da sobrevivência da humanidade. O entendimento de quais tipos de anomalias mentais são ativas em qualquer processo de ponerogênese, e de que formas elas participam, é básico para qualquer ação efetiva. Como exemplo, tal entendimento é crucial na psicoterapia de qualquer indivíduo cuja visão de mundo tenha sido deformada por influência de uma personalidade patológica, aumentando a taxa de sucesso no gerenciamento do paciente. Por exemplo, a tentativa de persuadir um indivíduo que esteja sob o encanto de um psicopata essencial, geralmente mulheres, mas não sempre, é geralmente fadada ao fracasso. No entanto, quando fazemos a pergunta, por que a vítima não percebeu imediatamente o modo anômalo de sentir e pensar do psicopata, nós descobrimos frequentemente que há, na vítima, circuitos de pensamento e de comportamento ali embutidos pela influência prematura de uma outra personalidade anormal, geralmente caracterizada pelas doenças mentais causadas por danos ao tecido cerebral. Isto foi notado por mim com tanta frequência que requer uma ênfase e consideração especiais. O importante é que uma vez que é revelada, a porta se abre para uma psicoterapia efetiva. O psicoterapeuta pode então ajudar o paciente a elaborar sua consciência plena desta influência prejudicial, bem como os meios para superar ou para eliminar estas próprias tendências da personalidade dele ou dela. O resultado é que o paciente pode reaprender modos precisos de sentir e entender não somente a si mesmo, mas também as outras pessoas. E assim ocorre quando um paciente apresenta certos problemas para os quais parece não haver uma causa óbvia, e o psicoterapeuta se torna consciente da influência encantadora do psicopata na vida de seu ou sua paciente. É mais conducente à terapia de sucesso se aproximar do problema desta maneira, e assim o problema oculto, a influência do psicopata, será resolvido, bem como o paciente aprenderá a ver a anormalidade no processo de identificá-la em si mesmo. É necessário que os psicoterapeutas sejam um pouco astutos. O fato é que a psicoterapia é o domínio inicial onde a ponerologia possui aplicação imediata. Em minha experiência, o entendimento dos elementos macrosociais, movendo-os aos elementos de grupo e família, leva à identificação e implementação de medidas corretivas mais concisas e efetivas. Estas análises podem então trazer uma reordenação mais duradoura da personalidade do paciente e ajudar a enriquecer a mente com habilidade para a autogestão por toda a vida. Algumas dificuldades são encontradas com pacientes menos inteligentes. De qualquer forma, minha própria experiência me convence de que o estudo da ponerologia em todas as escalas deveria ser introduzido no escopo da psicologia e se tornar uma parte da profissão de todos os psicoterapeutas. Várias anomalias mentais estão incluídas nos processos da ponerogênese em todas as escalas sociais, desde indivíduos até fenômenos macrosociais. Elas estão ativas dentro dos indivíduos, limitando suas possibilidades de autocontrole, ou agindo como influência traumatizante ou fascinante sobre outros, particularmente sobre jovens, distorcendo suas personalidades e suas visões do mundo. A tarefa e o domínio de nossa ciência consistem na busca por estes processos variados de ponerogênese. Esta ciência da ponerologia cumpre os requisitos do princípio do remédio, ignoti nulla curatio morbi, não há cura para a doença desconhecida. Não tente curar o que você não entende. Os resultados da ciência da ponerologia, falando de forma geral, corroboram frequentemente algumas convicções de filósofos morais antigos, reforçando-os do lado do raciocínio naturalista. Ao utilizar dados não levados em consideração até agora, ou os que só foram descobertos nas últimas décadas, a ciência da ponerologia nos permite entender e resolver muitos problemas enigmáticos e misteriosos da vida, incluindo aqueles que afligem indivíduos, famílias, comunidades e nações. Num futuro bem próximo,
Esta ciência poderá muito bem prevenir outras tragédias como as históricas do último século. A abordagem ponerológica à psicologia e à psicoterapia pode trazer também correções detalhadas para as ciências éticas. Ao reconhecer a causalidade real e os processos confusos da ponerogênese, a ponerologia introduz o mecanismo de classificação das facetas psicológicas e psicopatológicas dos problemas macrosociais, que devem, em todo o tempo, ser levadas em consideração. Portanto, a interpretação tradicional do mal, apenas em termos morais, pode ser deixada para trás como uma relíquia arcaica e fora de moda de um passado não científico. Há uma boa razão para isso, porque as interpretações moralistas não permitem uma neutralização e uma ação contrária suficientemente efetivas ao mal que aparece um dia sob um disfarce e no dia seguinte sob outro. Então podemos dizer que o raciocínio ético puro, sem a contribuição científica da ponerologia, também tem sido imoral. Mas tem sido assim por milênios. Para superar esta longa tradição nós devemos enfrentar a resistência dos filósofos, mas esta é a nossa tarefa. A abordagem ponerológica parece ser bem promissora em muitos domínios da ciência e da prática. Tal reinterpretação dos eventos dramáticos da história, tanto os antigos como os recentes, pode substituir a narrativa seca dos historiógrafos com uma fotografia vívida da dinâmica real que pode nos ensinar sobre as reais razões e assim prover novas possibilidades de prevenção da gênese do mal, ou pelo menos ajudar no gerenciamento de seus resultados. A história da humanidade demanda ser lida e contada novamente por historiadores educados na ciência da ponerologia. A ponerologia nasceu no cadinho das tentativas de entender, cientificamente, um fenômeno macrosocial que só pode ser chamado de extremo e excessivamente mau, o fascismo e o comunismo soviético. Após um tempo de adversidade intelectual, quando a linguagem comum das ciências sociais se mostrou inadequada para descrever o que estava sendo vivido e experimentado, tornou-se óbvio que a primeira necessidade era de elaborar um novo ramo da ciência e uma linguagem tal que pudéssemos ter categorias e nomenclaturas adequadas a lidar com algo desta magnitude. Esta elaboração finalmente permitiu que achássemos as respostas adequadas e a elaboração de descrições científicas apropriadas à natureza real do fenômeno. Este sistema macrosocial tinha todas as características de uma escritura individual patológica bem grande, como eu descrevo em meu livro. Eu estava ciente de que tais fenômenos similares haviam aparecido na história da humanidade tantas outras vezes, em várias escalas, sob várias condições históricas, e sempre foram levados para dentro da sociedade, como um cavalo de Troia, revestido com a ideologia de algum movimento idealista e socialmente heterogêneo. Isto ainda é verdade no tempo presente. Em muitos países, a regra da lei tem ajudado a sociedade a lidar com tais patologias em várias escalas. Mas sem premissas e alvos objetivos baseados nos princípios revelados pela ciência da ponerologia, a regra da lei funciona apenas por acaso, tentativa e erro. E assim será até que a regra da lei esteja sustentada pela ciência da ponerologia. Mas a mudança não será fácil. A utilização desta ciência e o que ela revela causará um terremoto nas mentes dos juristas tradicionais. E a elaboração de uma lei aperfeiçoada demandará muito trabalho no tempo apropriado. Novos métodos e caminhos para combater o mal na sociedade são necessários além de apenas um esquema de punições. Meios mais efetivos de lidar com a gênese do mal devem ser achados. Onde ir a partir daqui? A primeira coisa que precisa ser feita é reconstruir toda a ciência da psicologia e promover e financiar pesquisas em todas as áreas onde a psicologia é aplicável, o que geralmente significa em todas as áreas da vida em sociedade. Depois, promover a ciência e sua utilidade para a sociedade em geral. Ela deveria ser ensinada nos colégios, incluindo os dados necessários sobre as patologias, bem como uma visão geral das implicações macrosociais. A popularização da psicologia verdadeira melhoraria a habilidade das pessoas e das comunidades de tomar decisões melhores em suas vidas e planos. Um conhecimento básico da natureza verdadeira do mal, que é algo que pode ser cientificamente elaborado, tornaria as pessoas menos circunspectas em seus engajamentos com outras pessoas e com a vida em geral. Tal pano de fundo popularizado é necessário para o desenvolvimento da ciência e de suas várias aplicações sociais. Comunidades que entendem seus valores e ideias irão apoiar a implementação das mudanças necessárias para lidar com a patologia social. Esta popularização poderia habilitar o desenvolvimento do que poderia ser chamado de moralidade eugênica, que inspiraria esforços voluntários para contribuir com a redução, de geração para geração,
do fardo das anomalias psicopatológicas geneticamente transmitidas. A ingenuidade das mulheres, devido à carência grave de conhecimento psicológico preciso, é uma das principais causas para os números crescentes de psicopatas nascidos nos dias atuais e nos últimos 50 anos. O que é de suma importância é a compreensão total da importância da ciência da ponerologia e quantas aplicações ela pode ter para o futuro da paz e de uma humanidade humana. Esta ciência permite que a mente humana entenda coisas que têm sido, por milênios, inteligíveis, a gênese do mal. Este entendimento poderia muito bem levar a humanidade a um ponto de inflexão na história da civilização, a qual, eu gostaria de adicionar, está atualmente num ponto de autodestruição. Portanto, meu pedido a você é este: não fique chocado com o tamanho gigantesco da tarefa. Tome-a como um trabalho a ser gradualmente executado e tenha a esperança de que muitas outras pessoas virão para ajudar e assim assegurar o progresso. Parece que, na ordem natural das coisas, aquelas pessoas que sofreram mais nas mãos de psicopatas ou de outros portadores de anomalias mentais serão chamadas para fazer este trabalho, para aceitar o fardo. Se for com você, dama ou cavalheiro, aceite também seu destino com um coração aberto e com humildade, e sempre com um senso de humor. Acalente a ajuda da mente universal, e saiba que grandes valores frequentemente crescem a partir de grandes sofrimentos. Rzeszów, Polônia, 24 de agosto de 2006.